Com muito prazer recebendo o ministro Celso Amorim, já foi entrevistado no nosso canal, evidentemente que não preciso apresentar o ministro Celso Amorim, foi ministro do governo Itamar Franco, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, governo Dilma Rousseff, etc, etc, etc. Então, agradeço muito o ministro ter aceito o meu convite. Eu vou fazer uma pergunta, pode aparecer meia sem pé, sem nem cabeça, eu acho que não, ministro, mas é o seguinte, frente a esses 3 anos terríveis da política externa brasileira, na história da República, pelo que eu conheço de história diplomática, acho que não teve um triênio tão tenebroso como esse, desde 1889. Eu pergunto ao senhor como deveria ser, ou como deverá ser, eu sei que é um exercício de futurologia, mas como deverá ser uma política externa a partir de um possível governo do PT a partir de 1º de janeiro de 2023, para corrigir esses 3 anos, esse triênio tenebroso da política externa brasileira. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, muito obrigado a você, Marco Antônio. A primeira coisa, eu acho, bom, basta ser normal, né? Eu acho que se for normal já é um grande avanço. Eu dizia, em certo momento disso na minha vida, eu dizia, olha, ser honesto é ser progressista. Eu acho que ser normal já é ser progressista. Você, que a política externa brasileira nesse período do Bolsonaro, sobretudo, posso ter críticas ou não a outros períodos, mas no período do Bolsonaro ela era uma coisa irracional, totalmente irracional, contra o interesse brasileiro, assim, sem nenhuma... Você disse sem pé nem cabeça a pergunta, não era? O que não é sem pé nem cabeça é a política externa. Ela não se sustenta em aspecto nenhum. Eu até comentando hoje com uma pessoa com quem eu estava falando no telefone, um não brasileiro, eu dizia, olha, quando eu vejo, eu faço esforço para não ouvir, mas de vez em quando tem que ver ou ouvir o que diz o presidente Bolsonaro, né, ou na época do... O Araújo, acho que eu nem ouvia, eu só ouvia, lia depois. Mas o Bolsonaro, quando fala na ONU, tem que ouvir, porque as pessoas vão perguntar, né? E eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque é uma coisa assim, obviamente, aquilo é tristíssimo, porque representa uma total descolamento de tudo que foi a tradição da história da política brasileira, mas, ao mesmo tempo, uma coisa sem nexo, não conjumina nada. Né? Não é só aquela de extrema-direita, que é muito triste que seja de extrema-direita, ela não tem... Enfim, então eu acho que, digamos, a política externa, basta voltar ao normal, já será uma grande coisa. É claro que nós queremos melhor do que ser simplesmente normal. Nós queremos que ela seja progressista, queremos que ela seja altiva e ativa, como eu dizia, da política externa do presidente Lula, que ela seja solidária com os países em desenvolvimento, que ela seja, digamos, a favor da paz, a favor... Enfim, aquele mínimo que você espera, que seja a favor da paz, dos direitos humanos, da soberania nacional, soberania entendida não como direito de queimar a floresta ou direito de violar direitos humanos, mas soberania como defesa do seu interesse dentro do contexto internacional. Então, é difícil. Agora, se você passar dali, não, mas como vai ser do PT, eu posso tentar detalhar para você. A do PT, ou a do presidente Lula, enfim, posso detalhar para você, mas eu acho que o grande salto é voltar a uma certa normalidade, voltar a uma racionalidade mínima, discurso racional que eu perdeu totalmente. Vou perguntar ao senhor, o Jamil Chad, no UOL, apresentou, acho que uma imagem que provavelmente vai ser inesquecível da história diplomática brasileira, a reunião do G20, na antessala. Ele conseguiu adentrar, inclusive entrevista aqui no meu canal, explicou tudo como ele fez, conversando com o secretário-geral da ONU, que ele conhecia, com a da OIT, em suma, lá de Genebra, e foi conversando e acabou entrando na antessala, porque o segurança ficou indeciso de saber, mas quem é esse que está conversando de forma tão informal com pessoas tão importantes naquela reunião? Estavam falando até de futebol, ele me disse, quando ele estava adentrando a sala. Aí ele filmou aquilo que eu acho que representa, acho que ali, bastava aquilo, já mostra o que é o presidente Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor, além do despreparo do presidente da República para uma reunião desse tipo, que ele se dirigiu, e nada contra, evidentemente, aos garçons, não é isso, né? Mas
que ele não sabia o que ele estava fazendo lá. Também não falta assessoria ao presidente da República, algo tão importante como esse, ele não pode adentrar aquele espaço do qual ele desconhecia. Eu acho que a assessoria diplomática deve saber que ele desconhece tudo. Não falta também alguém que possa indicar para ele o que deve fazer e, inclusive, apresentá-lo aos chefes de Estado e de governo que ele desconhecia. Olha, eu não posso eximir de culpa ou, sei lá, de um erro as pessoas que estão em torno dele. Mas acho que a primeira coisa para ver uma assessoria boa é a pessoa querer ser assessorada, né? Eu não quero ir, nem conheço o atual ministro, é uma pessoa muito mais jovem, de outra geração, totalmente diferente. Na realidade, não sabia nem pelo nome, não sabia quem seria. Eu só identifiquei quando vi a foto. Não, lembrei dele, porque ele foi até do cerimonial da presidenta Dilma também. Então, o França, né, esse atual ministro. Eu acho ele uma pessoa que se aproxima da normalidade, para falar a verdade, dentro do quadro atual, que permite. Agora, é preciso que a pessoa que você está assessorando queira ser assessorada. Se você chega perto de, provavelmente, corre o risco de chegar para lá, né? Talvez a pessoa nem queira se aproximar. Não estou exonerando o jovem colega, porque, afinal, você é um professor diplomata também, aposentado, jovem colega, mas eu acho que, nesse caso, eu acho que o problema é realmente do presidente. Eu acho que ele é infenso à assessoria. Isso não quer dizer que eu exima o ministro, talvez, dos deveres dele, mas alguém me perguntou, se você fosse nomeado ministro do Bolsonaro, o que você faria? Qual é a primeira coisa que você faria? Eu falei, eu pedia demissão, seria a primeira coisa. Porque não há o que se possa fazer, né? Creio eu. Infelizmente, é muito triste ver isso. Eu nunca foi assim. Mesmo, olha, eu passei por períodos, eu era um jovem diplomata do governo militar, depois até a política externa tomou um rumo muito positivo, posso ser crítico a um aspecto ou outro, mas, obviamente, na época, internamente, era horrível no Brasil, sobretudo até eu estava vendo gás de tortura, etc. Mas a política externa, com duas exceções. Uma era a obsessão com Cuba, e a outra era, digamos assim, a necessidade de mentir sobre o que ocorria no Brasil. A política externa era quase normal. Era quase normal, quer dizer, o Brasil, tanto que, digamos, a exceção do governo Castelo Branco, que teve, digamos assim, uma inclinação pró-americana excessiva, ocidental, até o Joaquim Magalhães disse que o que era bom para os Estados Unidos seria bom para o Brasil, mas ele falou isso, mas não praticou, na verdade. Então, a política externa do Costa e Silva, se você tirar, por exemplo, a questão de Cuba, ou palavras, assim, porque havia uma obsessão ideológica também, a política externa do Costa e Silva ela é uma linha de continuidade em relação à política externa independente. O Brasil se recusou, na época, não estou defendendo isso agora, mas na época se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Brasil procurou uma certa aproximação com a África, com os países, inclusive mudou de posição em relação aos países de língua portuguesa, na África. Enfim, eu não vou ficar aqui desfilando tudo, mas, de qualquer maneira, havia uma certa linha e uma certa tradição, né, que o governo Castelo Branco acho que mudou um pouco, mas, mesmo assim, não saiu, ainda que, digamos assim, tenha havido uma mudança contrária ao que vinha sendo a linha mais recente da política externa brasileira, mas é um clima de racionalidade. Castelo Branco recebeu aqui o general de Gaulle, né? Você pode conceber o presidente Bolsonaro recebendo o Macron? Pode. Não é concebível, né? Porque não tem condição. Então, eu acho que nem sei direito porque eu entrei nessa. Não estou querendo fazer apologia do governo militar de jeito nenhum. Fui demitido do Embracil, que financiei o filme para frente do Brasil, etc. Mas não era o isolamento, a atitude pária que tem o Brasil. Nós tivemos um ministro que dizia que o Brasil quer ser pária. Bom, nesse sentido, ele foi bem sucedido.
Deixa eu perguntar ao senhor sobre isso, essa questão do isolamento internacional. COP26, como é que o senhor avalia a participação do governo brasileiro? O presidente da República acabou não indo, né? Foram poucos chefes de Estado e de governo que não foram, muito poucos. Um deles foi o brasileiro, que seria certamente alvo de muitas críticas, acabou não indo. A posição do governo brasileiro nessa reunião? Olha, Marco, você basta comparar o que foi a presença do Brasil, por exemplo, na COP15, em que o Lula esteve presente, com a presença brasileira agora. Ela foi inexpressiva. Eu, para falar a verdade, não sei nem os detalhes de toda a atitude que o Brasil tomou. Ah, mas um país como o Brasil é obrigatório, ainda mais nesse tema, qualquer tema, mas nesse tema tem a obrigação de ter um grande protagonismo, uma grande liderança. É um país que é o quinto país do mundo em área, a maior floresta tropical do mundo, banhado pelo Oceano Atlântico, nos mais longos litorais, uma das maiores bacias hidrográficas, as maiores bacias hidrográficas, participa das mais de duas das maiores bacias hidrográficas do mundo. Ele é um país que é para ter uma presença enorme. E o simples fato de você mal ter ouvido falar do Brasil nessa última COP já mostra que nós estamos totalmente sem rumo. O melhor que a gente pode fazer no momento é não aparecer. Nesse sentido, eu acho que talvez até o ministro tenha sido razoavelmente bem sucedido, evitou, digamos, pelo menos uma presença que causasse escândalo, como estava acontecendo, como foram os discursos na ONU, como foi a participação no G20, até agora, né? Nessa reunião da cúpula das democracias, em que, inclusive, o presidente, obviamente, mentiu, disse que não houve. Eu não estou nem entrando no mérito das acusações, disse que não houve nenhuma acusação de escândalo. Gente, o que foi a CPI da saúde? Você pode até agora dizer que não houve acusação de escândalo. É um absurdo. Deixa eu colocar uma última questão, senhor, e ficamos de conversar melhor o ano que vem. Deixa eu colocar para o senhor o seguinte, mas hoje não sei se eu estou correto, não chega a ter, é quase que uma bipolarização, como tivemos até 1989, 9 de novembro, quando caiu o Muro de Berlim. Lá, Estados Unidos e União Soviética. Hoje, já na terceira década do século XXI, está se construindo uma clara e o processo de construção não é de agora, uma bipolarização entre Estados Unidos e China, inclusive no campo militar. Tudo indica que poderá ter uma base da China na Guiné, portanto, no Oceano Atlântico, seria a primeira vez, e questões no campo econômico, a questão de Taiwan, etc., etc. Como é que o senhor analisa que deve ser o posicionamento do governo brasileiro, tendo em vista as nossas relações históricas com os Estados Unidos e as nossas relações econômicas mais recentes, dos últimos 15, 10, 20 anos aproximadamente, especialmente na última década, as relações muito importantes com a China? Como é que o Brasil, com o nosso posicionamento, com a nossa importância e as nossas limitações, especialmente no campo militar, como é que deve ser o posicionamento do governo brasileiro? Do Estado brasileiro, mais ainda? Olha aí, Marco. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que, sem dúvida alguma, digamos, são as duas maiores potências, e há um fenômeno, que até, eu sei que você é um historiador, e talvez você tenha conhecimento desse fato, que os analistas, um analista americano muito importante, ele e outros têm chamado a armadilha de Tucídides, né? Sim. Que é quando uma potência ultrapassa a outra, como o primeiro lugar, né? Uma alusão ao que teria levado à Guerra do Peloponeso, uma frase que tem lá no livro do Tucídides, na obra do Tucídides, dizendo que quando a ascensão de Atenas levou Esparta à guerra. Né? Então, essa é a ideia. Eu acho que isso é uma analogia que é feita, que não é absurda, porque não é uma coisa que ocorre uma vez por século, talvez, uma potência ultrapassar a primeira potência. Né? É uma coisa que enfia muito. E, no caso, com duas organizações sociais muito distintas, embora também não se possa hoje dizer que a China é propriamente comunista. Né? Quer dizer, eu ouvi até porque na China tem capitalistas, muitos, há um nível de desigualdade muito grande, que preocupa, inclusive, o Xi Jinping, é bem diferente do que foi a União Soviética com os Estados Unidos. E essa ascensão, né? A frase que eu ouvi, que eu acho muito interessante, é a seguinte: aqui, né? A diferença entre a China e os Estados Unidos é que os Estados Unidos, os empresários mandam no governo.
e na China o governo manda nos empresários. Mas, de qualquer maneira, estão organizados em grande medida em função também do lucro, mas há um planejamento de um lado e o outro ao mercado. Não há dúvida que há uma diferença muito grande também de orientação. Mas não há, eu vou me estender um pouquinho, desculpa, mas eu acho que é uma pergunta muito importante. Não, claro. Não há, a rigor, uma guerra ideológica. A China não está... A própria União Soviética não era, digamos assim, estritamente só ideológica, mas, digamos, no caso da China, menos ainda. Ela não está interessada em saber se o governo é mais conservador, desde que não ataque, não atinja interesses diretos dela, ela se relaciona normalmente, temos visto isso em várias ocasiões. Do lado dos Estados Unidos é um pouco diferente. O fato dele sentir que está sendo ultrapassado leva a uma atitude, digamos, a uma reação mais dramática, digamos assim. É muito difícil. Esse é o principal condicionante hoje da política externa norte-americana, o risco, ou a quase certeza de ultrapassagem pela China em termos econômicos. Em termos militares, a diferença ainda é muito grande, eu diria. Eu acho que não só. Nesse ponto, até eu diria que a Rússia ainda é um país, é uma potência maior do que a China. Claro que a China vai aumentar, você pode prever que daqui a 10, 15 anos ou 20 anos, talvez seja equivalente aos Estados Unidos, e isso pode aumentar ou não as tensões. Agora, eu acho que, diferentemente do que foi a Guerra Fria, você não usou a expressão Guerra Fria, então não é uma crítica a nada que você disse, mas é o que se fala muito comumente. Diferentemente da Guerra Fria, há um imbricamento das economias hoje que nunca existiu entre a União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética era um mundo à parte. Eu visitei a União Soviética uma vez, quando eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, em 86, aliás, visitei a China também nesse mesmo ano. Era outro mundo. Você parecia que tinha ido. Não é nem que fosse um país desenvolvido e outro menos desenvolvido, não parecia outro que tinha desenvolvido em outra direção, uma coisa totalmente diferente. Já não, você vai a Xangai, não é muito diferente o aspecto que você ia a Chicago, digamos assim, né? Visualmente. Então, eu acho que, digamos, há um imbricamento muito grande na parte tecnológica, na parte financeira, que o principal detentor de reservas dos Estados Unidos a China. Enfim, há vários fatores aí que, digamos, levam a crer que não haverá um confronto muito aberto. Mas, enfim, há uma rivalidade discutível. Eu acho que ela é percebida como rivalidade mais pelos Estados Unidos do que pela China, para ser franco. Né? A China está em ascensão, para ela as coisas estão bem. O que eu acho, agora tentando responder a sua pergunta, é que o Brasil não tem que fazer opção. O Brasil tem que tratar daquilo que é importante para ele, evitar... e o Brasil... O que eu acho que tem que acontecer é o seguinte: para o Brasil interessa um mundo que seja mais multipolar, né? Não nem dominação de um nem do outro, e de preferência até com outras potências atuando. Por isso o Brasil tem dito, o presidente Lula tem dito isso, aliás, entre outros, o presidente Macron, quando teve com ele recentemente, para a América Latina em geral, para o Brasil em particular, interessa um mundo multipolar, em que você pode jogar com vários atores e procurar aquilo que é mais... Primeiro, porque o mundo multipolar, de certa maneira, favorece a paz, de alguma maneira, não é uma novidade, é o velho equilíbrio de poder. O próprio Kissinger, quando ele fala do mundo restaurado, ele evoca um pouco a ideia de multipolaridade. Não, a palavra não estava na moda na época, mas é isso que ele evoca. Então, é melhor o mundo mais multipolar, o equilíbrio, né? Em que você pode entrar também. O Brasil é um país grande, se houver uma integração da América Latina, da América do Sul, especialmente, que eu acho que continua sendo o objetivo estratégico do Brasil, essa integração no mundo pode ser mais favorável ao Brasil. Então, eu acho que é isso. Não tem porquê. Claro que muitas coisas nós teremos mais afinidade com os Estados Unidos e outras, talvez, com a China. Eu acho que a preocupação com o social, um certo sentido de solidariedade, a maneira como a China combateu o Covid, né, apesar de eventuais erros iniciais, é uma coisa que... Aliás, não foi só a China, não, é comum em outros países também do Extremo Oriente. É uma coisa que demonstra muita solidariedade social, coisa que nos países ocidentais não ocorreu. E foi por isso que conseguiram deter a pandemia antes dela se alastrar de maneira tão brutal. E no Ocidente foi mais difícil em geral, no Brasil, caso especialmente patológico, com o negacionismo, que também houve nos Estados Unidos. Mas, enfim, em resumo, eu acho que para o Brasil interessa um mundo multipolar, em que a gente possa atuar, de preferência, integrado com outros países da América do Sul, que nos dá mais força, e aí com a Europa,
com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia também, que pode ser um parceiro importante, um país muito rico, para certos tipos de recursos naturais, nem todos nós temos, e também com os países em desenvolvimento, outros, né, como nós fizemos, os BRICS. Né? Os BRICS é uma coisa, é reconhecidamente um fator de equilíbrio na parte das relações econômicas internacionais. Ajudou a primeira reforma substantiva, certamente insuficiente, mas substantiva no Fundo Monetário, no Banco Mundial, com maior reconhecimento dos países em desenvolvimento. Enfim, claro que eu posso me alugar aqui, ficar falando muito tempo, mas você mesmo está dizendo que estamos querendo encerrar, então essa é a minha visão. Não ter que fazer opções, ter relações cordiais, como nós tivemos. O presidente Lula, eu acho que há uma mitologia que foi criada, a pessoa pode gostar ou não gostar, isso não é outra questão, respeito à opinião de cada um. Mas o que não se pode dizer de jeito nenhum é que a política do Brasil foi anti-americana. O Lula teve excelentes relações com o Bush sobre temas delicadíssimos, como Venezuela, por exemplo. Você pode concordar ou não, mas eu conversava com o Colin Powell, e ele conversava comigo com frequência, e procurando soluções. Fizemos lá o referendo revocatório, conjuntamente apoiando. O Chávez ganhou, na ocasião. Né? Isso resolveu o problema da Venezuela? Não, porque isso é mais complexo, nós não temos capacidade disso. Mas trabalhamos juntos na Organização Mundial do Comércio, entende? Então, eu acho que nós temos o Brasil tem uma capacidade de diálogo muito, muito importante, que já vinha de antes, aliás, eu devo dizer, eu fui embaixador do Fernando Henrique, no governo, na ONU, por exemplo, e, em certo momento, só para se ilustrar, viu? Que é interessante, quando me chamaram para presidir lá uma comissão sobre isso, depois fizemos uma sobre o Iraque, até mais delicada, mas essa que eu estou falando foi sobre a Iugoslávia, sobre a antiga Iugoslávia, um aspecto lá. Eu perguntei lá ao presidente do conselho, que era japonês, que era sogro do príncipe, hoje imperador, mas na época ele era sogro do príncipe, e era o embaixador lá, de carreira. Né? E perguntei, mas por que o Brasil? Porque o Brasil é o único país que os Estados Unidos e a Rússia aceitam. Então, você veja, é um potencial de simpatia, de credibilidade enorme, que eu acho, aí estou sendo parcial, você pode dizer, que no governo Lula foi extremamente expandido, mas que é do país. É do país. Então, é isso que nós temos que recuperar, e é dentro desse contexto que nós podemos trabalhar pela paz e, ao mesmo tempo, defender o nosso interesse. Xavier, agradeço muito o ministro Celso Amorim por mais essa entrevista e já vou cobrar no começo do ano a promessa que eu conversei antes com o senhor, de nós podermos conversar com mais calma sobre as questões fundamentais aí da política externa brasileira. Mas agradeço muito o senhor ter me atendido. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marcos. Um abraço. Um abraço.